Bem-vindo ao episódio 2 da série áudio A Psicologia Financeira. Este episódio se chama Sorte, Risco. Seattle, 1968. Dois garotos de 13 anos dividem o mesmo computador numa escola de ensino médio chamada Lakeside. Não era qualquer computador, era um dos únicos terminais conectados a um mainframe disponíveis para estudantes de ensino médio em qualquer lugar do mundo naquele ano. A associação de mães da escola tinha usado a renda do brechó anual para arrendá-lo, $3.000, uma decisão administrativa de rotina que ninguém na época imaginou que mudaria a história da tecnologia. Os dois garotos eram Bill Gates e Kent Evans. Mesma escola, mesma inteligência, mesma obsessão por computadores, mesma ambição de construir algo grande juntos. Bill Gates chegou a dizer que sabia o número de telefone de Kent de cor, que eles passavam horas no telefone planejando o futuro. Kent Evans nunca chegou a esse futuro. Ele morreu antes de terminar o ensino médio, em um acidente de montanhismo. A probabilidade de morrer numa escalada durante o ensino médio é de aproximadamente 1 em 1 milhão. Bill Gates experimentou uma sorte de 1 em 1 milhão ao estudar na Lakeside. Kent Evans experimentou um risco de 1 em 1 milhão ao nunca sair de lá. A mesma força, a mesma escala, direções opostas. Morgan Housel abre o capítulo 2 com essa história. E a razão pela qual ela é tão poderosa é que ela nos obriga a confrontar algo que preferimos ignorar. Que o sucesso financeiro, como qualquer sucesso, raramente é apenas resultado de talento, esforço e boas decisões. Há uma variável que poucos incluem na conta. Sorte e risco são irmãos. São a expressão concreta de que todo resultado na vida é guiado por forças que estão além do esforço individual. E o título deste episódio não é uma provocação, é uma ferramenta. Porque quando você aprende a ver sorte e risco com clareza, você para de tomar duas das decisões mais perigosas que existem no mundo financeiro: admirar quem não deveria ser admirado e ignorar lições que deveriam ser aprendidas. Neste episódio, vamos entender como distinguir a habilidade de sorte e o que fazer com essa distinção para tomar decisões mais sólidas no Brasil de 2026, num mercado onde analistas igualmente sofisticados chegam a estimativas de risco radicalmente diferentes sobre os mesmos ativos. Bloco 2, a anatomia biológica e comportamental. Housel cita uma observação do economista Scott Galloway, que é uma das mais úteis que já ouvi. Nada é tão bom nem tão ruim quanto parece. Parece simples. Mas quando você começa a aplicar isso às histórias de sucesso que você admira e às histórias de fracasso que você teme, a coisa fica incômoda rapidamente. Veja o problema central que Housel está descrevendo. Nós tentamos aprender com sucessos e fracassos o tempo todo. É assim que qualquer pessoa inteligente funciona. Você observa quem prosperou, extrai as lições, tenta replicar. Você observa quem faliu, identifica os erros, tenta evitar. O problema é que esse método tem uma falha estrutural enorme. Ele pressupõe que resultados são sempre consequência direta de decisões, que se alguém ganhou, fez algo certo, que se alguém perdeu, fez algo errado. Mas resultados financeiros são probabilísticos, não determinísticos. Deixa eu traduzir isso para o mundo real. Imagine que você tem uma decisão de investimento com 80% de chance de dar certo. Você analisa, pondera, decide e vai para o lado dos 20% infelizes. Você tomou uma decisão errada? Não. Você tomou uma decisão correta que naquela instância específica encontrou o lado ruim do risco. São coisas completamente diferentes. O seu cérebro, porém, não gosta dessa distinção. O sistema límbico, aquele mesmo que discutimos no episódio, prefere narrativas de causa e efeito. Ele ganhou porque fez X, ela perdeu porque fez Y. Essas histórias são mais fáceis de processar, mais satisfatórias de contar e mais perigosas de seguir. Há um nome técnico para esse mecanismo: viés de sobrevivência. Você vê os vencedores e analisa o que fizeram. Mas você não vê os perdedores que fizeram exatamente a mesma coisa e, por obra do risco, foram para o lado errado da moeda. Housel traz um exemplo que deveria estar na primeira página de qualquer curso de finanças.
Benjamin Graham é considerado o pai do investimento em valor, mentor de Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos. E a maior parte do seu sucesso extraordinário veio de uma única posição, uma fatia enorme das ações da seguradora Geico, que, como o próprio Graham admitiu, quebrava quase todas as regras de diversificação que ele havia estabelecido nos próprios livros. O homem que ensinou o mundo a investir fez sua maior fortuna violando suas próprias regras, e ele mesmo se perguntou: isso foi habilidade ou sorte? Não há resposta limpa. E Housel insiste: essa falta de resposta limpa é exatamente o ponto. Mark Zuckerberg recusou $1 bilhão do Yahoo pelo Facebook em 2006. As pessoas chamaram isso de genialidade. Olhou para o futuro, confiou na visão. Ao mesmo tempo, o próprio Yahoo recusou uma oferta de compra da Microsoft e as mesmas pessoas chamaram aquilo de estupidez, mesma decisão estrutural. Narrativas opostas. A diferença foi o resultado que dependeu, em partes iguais, de habilidade e de forças completamente fora do controle de qualquer um. A linha que separa inspiradoramente ousado de estupidamente imprudente tem menos de 1 milímetro, e ela geralmente só aparece em retrospecto. Bloco 3. O confronto com o ego e a sociedade. Existe uma pesquisa que Housel menciona no livro e que deveria ser leitura obrigatória para qualquer pessoa que toma decisões financeiras. O economista Bhaskar Mazumder mostrou que a correlação de renda entre irmãos é maior do que a correlação de altura ou peso entre eles. Dito de outra forma, a probabilidade de você ser rico tem mais a ver com quem são seus pais do que com o quanto você cresceu ou quanto você pesa. Isso incomoda, porque uma das narrativas mais poderosas da nossa cultura, especialmente no contexto do agronegócio, do empreendedorismo, da meritocracia brasileira, é a de que quem chegou lá chegou por mérito, esforço, visão, sacrifício. E é verdade, mérito existe, esforço importa. Mas essa narrativa raramente inclui a variável sorte e quando inclui é como coadjuvante discreta, não como protagonista. Pense no produtor rural que comprou terras no Mato Grosso nos anos 1980, quando ninguém queria saber daquilo. Trabalhou duro, assumiu riscos, construiu uma operação sólida e hoje tem um patrimônio que os filhos herdarão. Ele merece o crédito? Absolutamente. Mas e o vizinho que comprou a mesma terra, na mesma época, trabalhou com a mesma dedicação e teve 3 safras seguidas destruídas por uma combinação de geada, câmbio desfavorável e queda no preço da soja? Ele tomou decisões piores ou foi parar no lado errado da roleta? No Brasil, de 2026, essa tensão está mais viva do que nunca. O Ibovespa navega entre 180 e 197 mil pontos em território de máximas históricas. Analistas institucionais os mais sofisticados que existem, com acesso às mesmas informações, aos mesmos modelos, às mesmas ferramentas, chegam a estimativas de risco radicalmente diferentes. Uns veem 8% de chance de crash, outros veem 30%. A diferença não é de inteligência, é de qual histórico pessoal cada um usa para calibrar o que risco significa. E quando o mercado cai ou sobe, cada grupo vai reivindicar que estava certo. Os que previram a queda vão chamar os outros de ingênuos. Os que previram a alta vão chamar os outros de pessimistas. Mas o que separa um grupo do outro, na maioria das vezes, não é a habilidade analítica, é o lado da moeda em que cada um pousou. A teoria da perspectiva de Kahneman e Tversky ilumina por que isso é tão difícil de aceitar. A dor de uma perda é sentida com aproximadamente o dobro da intensidade do prazer de um ganho equivalente. Então, quando você perde dinheiro, o seu cérebro registra como uma catástrofe e ele vai precisar de uma explicação causal a alguém ou algo para responsabilizar. Raramente essa explicação inclui eu estava no lado errado de uma probabilidade razoável. Geralmente inclui eu cometi um erro ou o mercado foi injusto. Nenhuma das duas explicações é inútil, mas nenhuma das duas é completa sem incluir o papel do risco. O estoicismo tem algo preciso a dizer aqui. Marco Aurélio,
que governou o maior império do mundo, escreveu nos seus diários pessoais, os que hoje conhecemos como meditações, uma frase que ficou reverberando em mim: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Isso não é fatalismo, é clareza operacional. Você não controla se a soja vai derreter no contrato futuro na semana do seu vencimento. Não controla se o Fed vai mudar a política monetária na véspera do seu IPO. Não controla se um conflito geopolítico vai derrubar o real no mês em que você precisava fechar um câmbio. O que você controla é a estrutura que você montou antes desses eventos. A reserva que você tinha, a alavancagem que você não usou, a concentração que você evitou. Isso não elimina o risco, mas aumenta a probabilidade de você ainda estar em pé quando ele bater. E os que ficam em pé quando o risco bate são os que, eventualmente, parecem ter tido sorte. Bloco 4. A engrenagem do longo prazo. Housel encerra o capítulo 2 com um conselho que parece modesto, mas é uma das orientações mais práticas de todo o livro. Ele diz: concentre-se menos nos indivíduos específicos e mais nos padrões gerais, porque quanto mais fora da curva o resultado, mais provável que sorte ou risco tenham desempenhado um papel enorme. E quanto maior o papel da sorte, menor a probabilidade de você conseguir replicar a estratégia. Traduzindo para o mundo real, não tente imitar um investidor que multiplicou o patrimônio por 10 em 2 anos. A probabilidade de aquilo se repetir nos mesmos termos com você em outro momento, com outros ativos, é mínima. O que você pode fazer é estudar os padrões amplos. O que fazem as pessoas que constroem patrimônio de forma consistente ao longo de décadas? Que estruturas elas montaram? Que comportamentos elas repetem, independentemente do ciclo? Esses padrões são replicáveis. Os outliers em geral não são. Deixa eu te dar uma âncora numérica para escutar. Dos mais de 21 mil financiamentos de risco feitos nos Estados Unidos entre 2004 e 2014, 65%, perderam dinheiro. Apenas 0,5%, cerca de 100 empresas, tiveram retorno de 50 vezes ou mais. E esse 0,5% foi responsável pela maior parte do retorno total do setor. Isso não é exceção, é a regra. A cauda ou extremo improvável é onde a maioria dos resultados extraordinários vive, e a cauda, por definição, é o lugar onde sorte e risco têm mais peso, não menos. O que isso significa para você, na prática? Significa que quando alguém na sua rede tem um resultado extraordinário, a primeira pergunta não é o que ele fez, mas em que parte do espectro entre habilidade e sorte esse resultado está. Porque se estiver muito perto da sorte, copiar a estratégia pode te colocar no mesmo espectro do lado do risco. O Kaizen financeiro aqui é este. Antes de tomar qualquer decisão baseada num sucesso que você observou, seja de um sócio, de um gestor, de uma história que você leu, pergunte-se: que percentual desse resultado pode ser replicado com esforço e estrutura? E que percentual dependeu de circunstâncias que aquela pessoa não controlava? Não é uma pergunta para paralisar, é uma pergunta para calibrar. Bloco 5. O insight de ouro. Se você vai sair deste episódio com uma única ação, que seja esta: identifique uma decisão financeira que você considera um sucesso seu e uma que considera um fracasso. Agora, para cada uma, estime honestamente quanto foi habilidade e quanto foi sorte ou risco, não para diminuir suas conquistas, mas para separar o que é replicável do que foi uma vez na vida. O viés de sobrevivência. Da próxima vez que você sentir admiração por um resultado financeiro extraordinário de alguém e vontade de imitar a estratégia, lembre-se, você está vendo o vencedor, mas não está vendo os outros que fizeram o mesmo e perderam. Pergunte onde estão eles antes de copiar a rota. E eu te deixo com uma pergunta não para responder agora, mas para deixar trabalhar. Se o seu maior sucesso financeiro tivesse dependido de uma variável que você não controlava e essa variável tivesse ido para o lado errado, o que teria sobrado da sua estratégia? Sorte e risco são a mesma força em direções opostas, e quem aprende a respeitá-las
igualmente toma decisões mais sólidas do que quem acredita que controla tudo.